Da GM à Tesla, Musk é sequela da política dos Estados Unidos controlada há décadas por oligarquias. Proximidade entre Trump e Musk é a herança de uma tradição consolidada nos Estados Unidos a partir da Segunda Guerra Mundial, mas com raízes que remontam ao fim do século XIX. Esse texto é do Eduardo Vasco. Conta pra gente, Gui, o que esse texto traz aí, pra gente poder também abrir e ampliar a discussão. Sim, justamente. Esse texto do Eduardo Vasco, ele é bem interessante, né? Então ele explica como as oligarquias, desde o final do século XIX, né, a começar ali pelos Rockefeller no petróleo, Carnegie e Fricks no aço, Morgans nos bancos, desde então eles já vinham influenciando a política dos Estados Unidos, financiando campanhas políticas em troca de serviços públicos, terras e isenção de impostos, né? Concessão no caso de serviços públicos. E aí, no caso, ele começa criticando o seguinte: o Biden, quando ele está saindo ali do governo, nesse final de governo, ele diz que há uma perigosa concentração de poder nas mãos de pessoas super ricas, né? Só que o Eduardo Vasco ele pontua o seguinte: isso está acontecendo há muito tempo, não é de hoje, inclusive em governos democratas, né? E aí, quando a gente vai ali para o final da Segunda Guerra Mundial, tem o presidente Dwight Eisenhower, que ele assume em 1953, ele coloca, por exemplo, Charles Wilson, da General Motors, no Pentágono. E aí tem uma frase do Wilson que diz o seguinte: o que é bom para o país também é bom para a General Motors e vice-versa, né? O Bush também vai ser ligado ao petróleo, né? O vice dele também vai ser ligado ao petróleo. E também o Bush também ligado à indústria armamentista, e muitos dos integrantes, né, dos aliados do governo do Bush, eles vão se beneficiar, por exemplo, com a invasão do Iraque. Então, esse é o ponto, né? Entendi aí que que no caso Musk, é uma sequela dessa política que está acontecendo há décadas, não é uma novidade. A diferença é que agora, né, e isso está muito... o que tem assustado, talvez, né, é o discurso fascista do Trump, né? Esses gestos aí que a gente vai entrar agora em relação aos gestos, essas manifestações, essa glorificação do neonazismo, do nazismo, que tem voltado com muita força, mas ele pontua o seguinte: essa relação entre o Musk e o Trump não é uma relação por ideologia, é uma relação por interesse econômico. A ideologia ela vai servir muito provavelmente como ferramenta para seduzir mais pessoas, né? Assim como a gente vê aqui no Brasil a instrumentalização, por exemplo, da fé, do cristianismo, enfim, das igrejas, para o bolsonarismo atingir o seu projeto econômico. E nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? O Trump e o Musk, eles vão se unir, eles estão unidos por conta de uma visão econômica. E a ideologia provavelmente vai ser a ferramenta para isso. Tá mudo. Vou trazer agora a nossa diretora de jornalismo aqui, a Vanessa Martina Silva, para comentar um pouco. Van, seja bem-vinda, a palavra é sua. Oi, gente. Bom, muito boa tarde aí para todos, todas. Temas pesados hoje que a gente trouxe aqui, várias coisas bem difíceis, né? Então, vou comentar essa questão dos Estados Unidos. A primeira questão que me ocorre aí, a partir desse texto do Eduardo Vasco, e que eu vou discordar um pouco em algumas medidas. A primeira delas é que, efetivamente, os Estados Unidos não... Se a gente levar, né, de uma maneira estrita, não dá para chamar de democracia, porque é uma oligarquia. E aí, muito bem pontuado, nós tivemos vários governos ligados, vinculados a interesses de empresas, defendendo essas empresas e o interesse delas no mundo, né? Porém, por exemplo, na questão do petróleo, o Bush teve a invasão do Iraque, tivemos aí um grande dano colateral, né, no Oriente Médio. Porém, o que agora a gente vê com as Big Techs e com ali em torno do Bush, né, na cena em torno do Bush, nós temos, eu acho que são 7 maiores bilionários do mundo, e todos eles estão ligados à empresa de tecnologia. Então, são o Zuckerberg da Meta, o Elon Musk
SpaceX e do Twitter, principalmente, né, da rede social, Jeff Bezos, da Amazon, nós temos o cara da OpenAI, que eu esqueci o nome, que é o cara do ChatGPT, e, enfim, tem mais um ou outro ali que agora não me ocorre. Qual que é a questão em torno disso? A questão é que nós estamos utilizando, então, a gente está aqui no YouTube, utilizando uma plataforma da Alphabet, que é a Google. Nós vamos divulgar esse programa no Instagram, vamos fazer cortes e divulgar no Instagram, que é da Meta, que é do Zuckerberg. Em outro momento, quando Zuckerberg tinha menos poder, né, ou seja, quando ele não tinha descaradamente desativado todas as ferramentas de controle de fake news, de discurso de ódio, etc., ele conseguiu promover as primaveras árabes no Oriente Médio, que desestruturaram governos, que derrubaram governos, que transformaram aqueles países em um caos. Eles conseguiram promover o Maidan, que foi a grande revolução colorida da Ucrânia, que está provocando a guerra hoje que a gente está vendo. Isso era no momento em que eles tinham um controle, agora eles estão sem controle. Então, nós temos uma oligarquia diferente no poder dos Estados Unidos. Não é qualquer coisa, ou a gente já viu isso. Nós nunca vimos isso. Porque nós temos um governo de extrema-direita. E essas figuras, também discordo nesse ponto com o Eduardo, não é simplesmente pegando carona na ideologia do Donald Trump. Essas pessoas, elas estão alinhadas com o Trump. Para quem tiver interesse, no podcast Medo e Delírio em Brasília, excelente, eles trazem o depoimento de uma pessoa que trabalhou com o Zuckerberg no começo ali do Facebook e tal. E o cara fala, ele sempre foi essa pessoa misógina, ele sempre foi essa pessoa incel, tá? Mas ele era comedido, porque existiam regras que ele tinha que cumprir. Agora não tem mais essas regras, esse é o ponto. Acabaram as regras, eles estão criando a regra de uma governança global. É muito difícil, e a gente tem lutado, né? Então, o judiciário brasileiro tem lutado para fazer-se cumprir as regras brasileiras dentro do nosso país, mas efetivamente é um poder muito grande que as Big Techs têm. Então, o que a gente vai fazer? Vai criar o nosso próprio Facebook? Vai criar o nosso próprio Instagram? Vai criar com que recurso? Quem vai criar? O governo? E aí o governo vai ter controle? Hoje é um governo de esquerda, mas aí pode vir um Bolsonaro ou similar e depois tomar controle dessas ferramentas. Então, assim, é muito complicada essa discussão e coloca o mundo como refém agora desse neonazismo, exatamente, de um neonazismo e imposição, né? Porque eles estão impondo várias novas verdades para a gente, e nós não temos nenhum poder, nós não temos nenhuma instância de discussão, não temos nenhuma instância de reivindicação. Então, esse governo Trump, ele promete ser pior internacionalmente porque ele não está. O primeiro ele era acuado, o Senado ainda tinha algum poder ali de veto, agora ele está com tudo. Então, o que nós vamos ver nos próximos 4 anos serão bem disruptivos. Eu acho que serão uma distopia bem pesada, bem pior que Bolsonaro, bem pior de tudo que a gente já viu até agora. Gui? Eu ia comentar que, acho que não sei se isso conversa, Van, com o seu comentário, o texto ele pontua justamente que dos riscos, né, que tem, inclusive para a América Latina aqui, por exemplo, porque como não só o Musk, como o Zuckerberg, né, ele está ali com o Trump para que ele defenda os interesses deles, né, então que isso pode facilitar, por exemplo, o interesse do Musk no lítio aqui da América do Sul, né, inclusive até mesmo de instalar fábricas da Tesla aqui no Brasil, por exemplo, né? Então, o augúrio, né, que se tem aí justamente é de tempos difíceis, né? Porque possivelmente o Trump ele vai atuar. É aquilo que o Zuckerberg, né, também disse no vídeo dele quando ele falou a primeira vez sobre as mudanças da Meta, né? De que ele ia trabalhar com o Trump para que o Trump, consiga, defender a democracia.
e de como que isso vai impactar países como o Brasil, por exemplo. Você estava falando até, né, Gui, a gente comentou isso ontem, de uma reclamação que eu fiz, de um comentário que deixaram num post da Diálogos, que era um teor, assim, bem... quase uma ameaça de morte, digamos assim. Tava lá, você, em tal lugar você morreria, então não vá lá, tipo, alguma coisa desse tipo. Aí eu fiz a reclamação e a Meta julgou que não era nada demais. Não vai apagar o comentário, então eu mesmo tenho que ir lá e apagar o comentário, não adianta denunciar. Então, assim, e o Guilherme até fala que isso aí já existia. Ele já fez várias denúncias desse tipo e eles já rejeitavam. Então não é agora, sabe? Tipo, agora tá mais evidente, mas já faziam meio que isso. Não, agora está mais perigoso. Eu acho que a gente não pode minimizar, não, as ocorrências. Então, efetivamente, várias vezes, vários discursos de ódio, enfim, talvez aqui outras pessoas no chat também já tiveram essas experiências. Você vai lá, vê um discurso de ódio, tenta denunciar e a Meta diz que não é um discurso de ódio. Ok, isso sempre existiu. O que está acontecendo agora é muito mais grave. Então, por exemplo, o Chavoso da USP, que é um influencer negro da periferia, etc., ele fez ali fez um post do Elon Musk fazendo a saudação nazista e ele foi banido. Ele não pode fazer lives por 1 ano no Instagram, tá? Outro caso, o Santinelli, como é que é o nome dele? Thiago Santinelli, que é um comediante, humorista, mas muito crítico, um cara de esquerda e tal, até está afiliado agora a um partido político, etc., a mesma coisa. Então, ele não é que ele tomou um shadow ban. Shadow ban é quando a gente comenta ou publica coisas de esquerda, coisas muito progressistas, contra a visão da Meta. Eles botam uma punição leve, um shadow ban. Então, é leve. Você não é banido, mas você tem as suas métricas reduzidas. Isso ajuda a explicar por que a Diálogos do Sul não bomba, né? Não tem números bombásticos nas redes sociais, porque as redes derrubam o nosso alcance arbitrariamente. Mas não é sobre isso mais. É sobre derrubar o perfil da pessoa, sobre impedi-la de publicar, entende? É algo que é muito maior, porque quando a gente entrou nessas ferramentas, nessas plataformas, a gente pensou que era uma comunidade. Era isso que o Facebook propunha. Uma comunidade para você se conectar com os amigos. Hoje nós estamos reféns e aquilo não é mais um espaço saudável, um espaço de discussão. Aquilo é um espaço onde o dono da ferramenta determina o que pode ser falado, o que não pode, e se está contra a ideologia nazista dele, ele te impede de falar, ele impede você de alcançar as pessoas. Então, infelizmente, o cenário é de que a extrema-direita avance muito, e aí, só para não ficar na meta, para não ser injusta, o YouTube tem inúmeras pesquisas que indicam isso. O YouTube foi um grande responsável pela eleição do Bolsonaro em 2018. E o Facebook também teve seu grande aporte na eleição do Trump, na eleição de Bolsonaro. E aí tem o escândalo, né, da Cambridge Analytica, também, para quem se interessar em buscar mais sobre essa informação, pode buscar lá Cambridge Analytica eleições. Então vai ter um monte de... Tem até, acho que um documentário falando sobre isso. Enfim, então é um momento de grande perigo que a gente vê. O Trump, ele dessa vez não veio sozinho, esse é o grande perigo. E, basicamente, o vice-presidente é o Elon Musk. Basicamente, entendeu? O cara tá com poder, que é isso, é um poder nunca antes visto. Então, as petroleiras não eram vice-presidentes dos Estados Unidos, embora tivessem muita influência no governo, entende? Gui, alguma coisa? Eu só queria dizer o seguinte, até pedi a opinião da Vanessa, que às vezes eu fico pensando se essa chegada do Trump, né? Inclusive a gente já teve comentários nas redes falando que o Trump, enfim, ele vai acabar com os Estados Unidos, né? Tem até um texto do David Brooks também dizendo que o Trump é um golpe de misericórdia nos Estados Unidos. Eu pergunto às vezes se esses novos extremos, né, que ele vai experimentar, que ele vai levar ao mundo, com certeza, se isso pode levar, talvez, a uma reação mais forte, mais contundente em relação à extrema-direita,
ou se talvez o caminho não seja uma dominação, e aí a gente pode, talvez, não sei. Tipo, vamos nos juntar aqui logo antes que ele acabe com tudo e aí acelere o processo, né? Acender um alerta de urgência mesmo, né? A gente teve uma declaração do Xi Jinping e do Putin, eles conversaram agora durante a semana, numa conversa que eles têm anualmente para discutir como foi 2024 e o que esperar de 2025, eles falam que eles vão proteger a vitória da Segunda Guerra Mundial. E aí eu fico pensando assim, né? Durante a corrida eleitoral, né? Houve alguns comentários de que o Trump e o Putin talvez estariam conversando, porque o Trump prometia acabar com a guerra muito fácil, mas eu fico pensando, por exemplo, se houver uma ascensão, de fato, nazista, como a gente teve no início do século XX, novamente aí, com países, por exemplo, Itália, né, com Meloni à frente, se simplesmente vão assistir isso passivamente, ou se a gente vai ter uma reação, por exemplo. Se talvez isso poderia desencadear, de talvez o Putin, a parte da Europa olhar para o Putin e falar assim, não, peraí, a gente vai ter que dar um jeito, não vai ter como a gente continuar nessa toada, né, porque está atingindo uma proporção que é inaceitável. É isso que eu me pergunto. Se o Trump, por escancarar esse imperialismo, escancarar essa agressividade deles, dos Estados Unidos, isso pode gerar uma reação que talvez confirme, solape, de fato, o imperialismo, né, e esse poder dos Estados Unidos. Não é uma pergunta fácil, né? Eu acho que os analistas temos nos debruçado aí para entender essa questão. Agora, é muito importante a gente pensar no seguinte caminho lógico. A União Soviética, comunista, socialista, derrotou o nazismo. Ponto. Não foram os Estados Unidos. Foram as repúblicas soviéticas, a um custo muito alto. O que os Estados Unidos fizeram? Criaram um falseamento histórico para se autocolocarem como os vencedores da Segunda Guerra e como se eles tivessem combatido o nazismo. Na verdade, eles continuaram fomentando o nazismo, digamos que debaixo dos panos, né? Falando assim, grosso modo. Então, quando o Putin, e não é porque o Putin é um cara do bem, é um cara comunista, não é por nada disso, mas o Putin reage novamente, então a Rússia, já não como União Soviética, a Rússia, reage novamente contra o avanço do nazismo na Ucrânia. E aí temos muitas imagens, gente, de soldados ucranianos com roupas nazistas, fazendo saudação nazista. Temos o retorno de Stefan Bandeira, um nazista ucraniano, né, que foi, digamos que, exterminado durante o período democrático ali da Ucrânia, exterminado digamos que, do panteão dos heróis ucranianos, ele volta com força, passa a ser reivindicado na Ucrânia. Então, se tudo isso que acontece, tem acontecido desde 2014 na Ucrânia, não é uma ascensão do neofascismo, do neonazismo, então eu não sei o que é. E o Putin foi combater isso. Quando o Putin faz esse argumento, o que os Estados Unidos dizem? O Putin que é o ditador, o Putin que é o autoritário, o Putin é um oligarca. E a Ucrânia é democrata, e a Ucrânia está lutando pela sobrevivência. O senhor Zelensky, ele está sem mandato, já tem mais de 6 meses, vai fazer quase um ano já, que ele deveria ter convocado eleições, ele não convocou, não há uma linha sobre isso na imprensa, não há uma linha em nenhum lugar sobre isso. Então, o que os Estados Unidos, na verdade, fazem e fizeram é alimentar esse neonazismo por baixo dos panos. Por que isso é importante para eles agora? Porque eles estão num declínio da hegemonia. Então, nesse declínio da hegemonia, eles estão vindo como um buraco negro que vai sugando tudo, né? Então, o buraco cósmico que vai sugando tudo, e eles estão levando a Europa junto. A Europa, ela está no mesmo atoleiro. Então, o avanço da extrema-direita agora vai ser quase que impossível de conter, porque eles vêm com apoio do Elon Musk, vai ter todo o apoio do Trump e de todas as redes, todas as plataformas, etc. Tá, mas a pergunta é sobre a reação. Em momentos como esse, em momentos de crise, a gente pode ter estouro de revoluções. A gente pode ter aí um grande movimento que surja das bases, que surja, não sei, desses setores que estão conseguindo vislumbrar o futuro, que é um futuro terrível. Então, as pessoas podem se insurgir, mas entende que isso depende de... Se a gente estivesse falando em linguagens marxistas, a gente diria aqui que depende dos fatores
das condições subjetivas e objetivas para que isso aconteça, né? Não dá para cravar, não existe, neste momento, nenhum movimento na Europa que eu conheça, e aí, se alguém conhecer, nos apresente, que a gente vai ficar feliz demais de saber, mas que esteja à altura de combater, né? Quando a gente elege governos de esquerda, e vocês estavam fazendo aí críticas e tecendo elogios aí a Petro, a Cláudia Sheinbaum, Lula, quando a gente elege governos de esquerda, Boric, por exemplo, no Chile, ao invés desses governos radicalizarem e buscarem fazer o contraponto à extrema-direita, eles se submetem e voltam ao centro para tentar um acordão, né? Para tentar conciliar. E não há conciliação com o fascismo. Mas parece que a esquerda não entende isso ainda. Ou, sei lá, tem outro entendimento. Mas na Europa não é diferente. Então, eu acho que a gente vai sofrer muito ainda antes de ter uma luz, de ter uma saída, de ter algo que faça frente de verdade. Mas, dentro dos Estados Unidos, vai ter muita resistência ao Trump. Isso é importante dizer. Sim, esse é meu medo, realmente. É só comentário. Esse é meu medo, realmente. A gente tem que chegar muito no fundo do poço para reagir. Nossa. Olha, Gui, sendo muito sincera, eu tenho 38 anos. Um pouquinho mais que vocês. Bastante mais que vocês. Eu achava, no auge da minha inocência, de quando eu era estudante, estava fazendo faculdade, etc., eu achava que direitos conquistados, que direitos eram direitos conquistados, né? Então, tipo assim, a gente só ia avançar, cara. Então, nós temos os direitos da população indígena, pronto, agora a gente vai lutar pelos quilombolas, temos os quilombolas, agora a população cigana, agora os pescadores, a gente tem o direito da população LGBTQIA+, então agora a gente vai lutar por outros direitos. Não é verdade. Hoje a gente está numa situação em que a gente está perigando os direitos elementares. Vide o que o Trump está fazendo com a população LGBTQIA+. Esse é um recado de que os direitos não estão consolidados e que eles virão pelos nossos direitos. O Conto de Aia, eu não consigo nem assistir porque aquilo não é uma distopia. Aquilo é a realidade, cara. Aquilo é simplesmente um recorte do que vai ser o futuro, se a gente não fizer nada. Então, assim, todos os direitos que a gente tem hoje garantidos, eles estão absolutamente ameaçados com essa extrema-direita. Só que pode ser tarde demais. A gente pode sim estar no fundo do poço e ser tarde demais, né? Ter cavucado tanto que ser difícil estar no atoleiro. Porque foi assim com o Bolsonaro. Onde a gente chegou para conseguir sair do Bolsonaro? E se formos mais adiante, a gente saiu do governo Bolsonaro? Sim, a gente saiu do bolsonarismo? Não, o bolsonarismo vive e reina no Brasil. E graça. E nos faz calar a boca. E nos faz ter medo. É isso que o fascismo faz com a gente. A gente não ganhou essa eleição. A gente só ganhou um governo.